Muitos, ao pensarem no pecado que mais arrasta almas ao inferno, pensam nos pecados contra a castidade, luxúria, impureza, adultério, e de fato, são pecados gravíssimos. No entanto, hoje vamos tratar de um pecado ainda mais sutil, mais traiçoeiro, e que tem levado multidões de almas ao inferno, inclusive cristãos de missa dominical, de terço na mão e de aparência piedosa. Esse pecado é o da má confissão, e junto com ela, o sacrilégio, a mentira diante de Deus, a omissão voluntária e o arrependimento fingido. E quem diz isso não sou eu. Quem adverte com firmeza são os santos e doutores da Igreja. Acompanhe comigo esta reflexão profunda, séria e absolutamente necessária para quem quer salvar sua alma. O inferno está cheio de cristãos que se confessaram mal. Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, escreve com santa severidade sobre a alma que se engana na vida espiritual. Ela diz: o demônio pode nos enganar por meio da aparência de virtude, mas Deus jamais é enganado. Ora, a má confissão é exatamente isso. Um ato que parece santo, mas esconde em si o veneno da mentira. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, o maior confessor da história da Igreja, dizia com lágrimas nos olhos: o número de cristãos que vão ao inferno por causa das más confissões é incontável. Quantas confissões mal feitas, quantos pecados escondidos, quantos falsos arrependimentos. E por que isso é tão grave? Porque o sacramento da penitência exige 3 condições essenciais: exame de consciência verdadeiro e sincero, contrição perfeita ou ao menos suficiente, propósito firme de emendar-se. Mas o que vemos? Pessoas que escondem pecados graves por vergonha, minimizam o mal que fizeram, confessam-se de qualquer jeito, sem dor pelos pecados, voltam sempre com os mesmos pecados, sem esforço algum para mudar. Isso, diz São João da Cruz, é zombar de Deus. E zombar de Deus dentro do confessionário é sacrilégio. A má confissão é um sacrilégio gravíssimo. O sacrilégio é o uso indigno de um sacramento. E cometer sacrilégio no sacramento da penitência é como beijar Cristo com os lábios de Judas. Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja e mestre moralista, escreve: nada mais ofende a Deus do que um sacramento recebido em pecado mortal, sem arrependimento. Quem o faz, crucifica Cristo de novo. O Concílio de Trento, que definiu a doutrina sobre os sacramentos, ensina: se alguém recebe os sacramentos da penitência ou da Eucaristia indignamente, comete pecado mortal e atrai condenações para si. Ou seja, muitos vão se confessar, mas sem a devida preparação, sem dor pelos pecados, sem arrependimento verdadeiro, e saem do confessionário piores do que entraram. Santa Catarina de Siena ouviu de Nosso Senhor que o inferno está cheio de almas que se confessaram, comungaram, rezaram, mas não se arrependeram de verdade. Foram religiosas por fora e pagãs por dentro. Um dos pecados mais perigosos da má confissão é esconder pecados graves por vergonha ou por querer preservar uma falsa imagem de bom cristão. Nosso Senhor revelou a Santa Brígida: aquele que se cala diante do confessor por orgulho ou vergonha, cala-se diante de Deus e será julgado como um traidor. São João Bosco dizia aos seus alunos: quem cala os pecados por vergonha no confessionário será envergonhado diante dos anjos e dos homens no dia do juízo. Pense,
Quantos escondem pecados como masturbação, fornicação, aborto, adultério, ódio, roubo e acham que Deus não vê? O confessor pode não saber, mas Deus sabe. E mais, cada confissão mal feita permanece como um pecado a mais se não for reparada. Como um veneno não expelido do corpo, ela contamina tudo o que se segue. Comunhões, orações, jejuns, tudo se torna abominável aos olhos de Deus. Hoje, muitos vão à confissão como quem troca o óleo do carro, por rotina, sem dor, sem mudança de vida. Santa Teresa d'Ávila ensina: a alma que se acostuma ao pecado e à falsa humildade se engana a si mesma. Pensa que está no caminho de Deus, mas caminha com o demônio ao lado. Santo Afonso nos lembra que a presunção da misericórdia de Deus é um pecado gravíssimo. A esperança sem conversão é presunção. Deus perdoa o pecador arrependido, não o hipócrita. São Luís Maria Grignion de Montfort dizia que é preferível um pecador que teme o inferno a um devoto fingido que confia demais e nunca muda. Mas nem tudo está perdido. Deus, em sua misericórdia, nos deixou o remédio, a confissão feita com sinceridade e dor verdadeira. Como fazer? Primeiro, um exame de consciência diário. Faça com base nos 10 mandamentos, nas bem-aventuranças, nos 7 pecados capitais. Arrependimento sincero. Peça a Deus o dom da contrição. Chore, se puder. Confesse tudo, sem medo, sem orgulho, sem omissões. É Deus quem está ouvindo e, por fim, proponha mudar de vida. Mesmo que caia de novo, lute como um soldado. Não vá ao confessionário com um coração morno. Santa Teresa diz: quem busca agradar a Deus sinceramente, ainda que caia 1000 vezes, será por fim salvo. Querido irmão, querida irmã, o inferno está cheio de católicos que se confessaram mal, que mentiram diante de Deus, que zombaram do sangue de Cristo. Não seja mais um. Faça uma confissão geral se for preciso. Retorne ao Senhor com o coração contrito. Como diz o Salmo, um coração contrito e humilhado, ó Deus, não desprezareis. Hoje é o dia da salvação. Confesse-se bem, confesse-se com amor, confesse-se com verdade. E então, sim, você terá paz e esperança segura da vida eterna.